Olá, estaremos resolvendo uma questão de trigonometria que é um vestibular específico da UERJ lá na década de 90, então se liga aí. Questão número 2. Considere a função real de variável real x, definida por f de x igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x mais cosseno de x. X pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π. Utilizando esses dados, responda aos itens A e B. Item A, calcule f de π. Então, mais uma questão bem antiga lá do exame discursivo da UERJ, na época era chamado de segunda fase, e geralmente a questão do exame discursivo ela é bem interessante de abordar, porque tem vários temas, às vezes, numa única questão. Isso é bom até para quem não vai fazer o exame discursivo, porque aí tem uma revisão ali de conceitos numa única questão. Nessa questão aqui, que é uma questão de função trigonométrica, já vou te explicar por que eu coloquei esse gráfico aqui atrás e por que eu coloquei essas observações aqui atrás também. Tá? Bom, ele dá essa função trigonométrica, um x no conjunto dos reais, e quer saber qual a imagem dessa função quando o teu x de domínio é π. Ou seja, aonde tem x, a gente vai substituir pelo valor de π. Então, fazendo essa substituição, nós vamos ter 1 menos o seno ao quadrado de π, e eu vou escrever assim, ó, seno de π, tudo isso ao quadrado, tá? Eu escrever isso aqui, seno ao quadrado de x e seno de x, entre parênteses, ao quadrado é a mesma coisa, mais o cosseno de π. Bom, já vou usar uma daquelas minhas observações ali. Quando você está trabalhando com trigonometria, é fundamental que você saiba mexer nesse círculo trigonométrico ali, né? Porque ele vai te entregar quase tudo de trigonometria, você consegue resolver usando esse círculo aqui, tá? Vale muito a pena entender o funcionamento desse círculo trigonométrico. Então, a gente considera um círculo trigonométrico de raio 1, né, de raio unitário, e o eixo horizontal é o eixo dos cossenos e o eixo vertical é o eixo dos senos. Então, tudo que for relacionado a cosseno, eu vou olhar para o eixo x. Tudo que for relacionado ao seno, eu vou olhar para o eixo y. Então, aqui, quando você quer o seno de π, depois você vai levar ao quadrado, seno de π, meia volta, e aí, se eu tenho que olhar para esse eixo vertical aqui, né, o seno de π está sobre x. Ora, como eu tenho que olhar para y, então se x é esse ponto π aqui, em y ele vai ter ordenada 0. Então aqui, o meu seno de π é 0. Então eu tenho aqui que o meu f de π vai ser 1 menos 0 ao quadrado mais o cosseno de π. Cosseno de π, agora eu tenho que olhar para o eixo x. Meia volta, cosseno de π é esse valor aqui, ó. E aí, que valor é esse? Eu estou considerando um raio unitário. Esse trecho aqui é negativo, né? X é negativo nesse trecho. Então, se o raio é 1, nesse trecho eu tenho coordenadas em x menos 1, que vai ser relativo ao cosseno de π, e o 0, que foi relativo ao seno de π. Então, aqui é menos 1 para cosseno. Então, mais menos 1, que é o valor do cosseno de π. Pronto, agora a gente vai fazer as contas aqui. O que eu tenho? Aqui vai dar raiz quadrada de 1, né? 1 menos 0 ao quadrado é 0. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 somado com menos 1. Ora, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Menos 1, já que isso aqui não vai interferir o sinal do menos 1 aqui dentro do parênteses, isso vai dar 0. Então, o item A é resolvido.